Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá, legal. Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de Quenguém. 8 horas de mula e 12 de trem. Deus é o que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Demorou alguns anos para o Raul Seixas lançar o disco que faria ele ficar conhecido no Brasil todo. Mas também quando ele lançou, ele se tornou o pai do rock nacional e até hoje ele coleciona uma legião de fiéis seguidores que amam a sua obra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, do álbum Krieg Rabandolo, do Raul Seixas de 1973. Raul Santos Seixas nasceu em 28 de junho de 1945, numa família de classe média baiana que vivia na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. O seu pai, chamado Raul, também era engenheiro da Estrada de Ferro e sua mãe, Maria Eugênia, era dona de casa. Em 4 de dezembro de 1948, o Raul ganhou o seu único irmão, Plínio Santos Seixas, com quem ele viria a ter um bom relacionamento durante a infância. Ele passou numa boa pela fase do primário entre os anos de 52 e 56, mas a coisa ficou feia quando ele iniciou o ginásio no ano de 57, onde ele viria a repetir a segunda série por 3 anos. E um dos motivos que levaram a isso era porque ele matava as aulas para ouvir rock and roll numa loja da cidade que se chamava Cantinho da Música. Em 57, o Raul Seixas fundaria junto com o amigo Valdir Serrão o Elvis Rock Club. O Valdir Serrão, aliás, foi o responsável pelo Raul começar a sair de casa e encarar mais a rua. O Elvis Rock Club era uma gangue que saía por aí quebrando vidraça, roubando bugigangas, fazendo arruaça, procurando briga na rua. O Raul não gostava muito disso não, mas ele achava que o rock tinha essa personalidade rebelde, então por causa disso ele fazia. O Raul engomava o cabelo, né, fazia um topete, colocava a gola pra cima, um chiclete que ele ficava mascando e saía como um autêntico ídolo do rock and roll. Para coibir esse comportamento, a família dele matriculou ele num colégio interno de padres em 1960. Me deixa em paz, não quero mais saber de amar, nem quero mais lembrar o que passei da outra vez, meu bem. Foi nessa época que o Raul passou a se interessar muito por leitura, porque o seu pai era amante de livros e tinha uma grande biblioteca em casa. Então o Raul lia todos os volumes dessa biblioteca do pai. E não demorou muito para ele começar a criar suas próprias histórias. No caderno da escola ele inventava personagens, desenhava, fazia enredos para depois vender tudo pro irmão, que acabava se interessando e comprava. O Raul Seixas era um fracasso na escola, porque ele sentia que nada que a escola estava tentando ensinar para ele, ele gostaria de saber. Só que ele amava a literatura, então tudo que ele queria saber, ele aprendia nos livros, em casa e na rua. Antes da música, o Raul tinha o grande sonho de ser escritor, assim como Jorge Amado, um dos seus preferidos. Ele formou uma banda de rock, numa época em que ninguém sabia o que era o rock and roll lá em Salvador, porque o som que predominava por lá era o do Luiz Gonzaga. Pra vocês terem uma ideia, tocava em todo lugar, inclusive nos altos-falantes das praças. Com o passar do tempo, a banda do Raul teve várias formações e vários nomes, até que em 64 ela começou a ficar muito famosa em Salvador e foi rebatizada como Os Panteras. Em 67, o Raul Seixas se apaixonou e começou a namorar Edith Wisner, que era filha de um pastor protestante americano. O pai dela, lógico, não aceitou o namoro de jeito nenhum, afinal, onde já se viu a filha dela namorar um cara que tocava rock? Em 6 meses ele completou o 2º grau, fez um cursinho pré-vestibular e passou em Direito, Filosofia e Psicologia. Aí o pai dela aceitou o casamento. Eles chegaram a se casar. Pouco tempo depois, o Raul abandonou os estudos, voltou a tocar com os Panteras e eles receberam um convite do Gerry Adriani para partir para o Rio de Janeiro. Em 68, Raulzito e os Panteras gravaram pela EMAI Odeon seu primeiro e único disco, que não teve sucesso nem de crítica e nem de público. Eles eram 4 rapazes inexperientes, recém-chegados da Bahia, que queriam fazer um trabalho de alta qualidade musical, mas a gravadora só pensava em algo comercial. E tinha o fato também de a Jovem Guarda estar praticamente acabada, e o que estava fazendo muito sucesso naquela época era o tropicalismo, com seus arranjos psicodélicos e guitarras distorcidas. O Raul, por exemplo, morava em Ipanema e ia até o centro da cidade a pé para divulgar as suas músicas e não obtinha sucesso. Eles recebiam ajuda do Gerry Adriani, que às vezes chamava eles para ser banda de apoio nos shows dele. Isso ajudou muito o Raul Seixas a ganhar experiência de palco.
O Raul chegou a passar fome nesse período, como ele escreveu uns anos depois na letra de Ouro de Tolo. Não tendo outra saída, o Raul pegou sua guitarra e voltou para Salvador. Aqui, ó trem me leva que eu também quero ir, quero encontrar o amor. O Raul Seixas ficou totalmente abalado com o fracasso da sua banda e com a volta para Salvador, tanto que ele passava o dia inteiro trancado dentro do quarto lendo sobre filosofia. Mas a sua sorte ia começar a mudar. Ainda postando no sucesso do amigo, Jair Adriani apresentou o Raul para o presidente da CBS, o Evandro Ribeiro, que acabou convidando o Raulzito para se tornar produtor da gravadora. Ele não pensou duas vezes, juntou as suas coisas e junto com a sua esposa voltou para o Rio de Janeiro. Essa seria a sua segunda chance de emplacar sua carreira musical. Esse período como produtor da gravadora CBS foi um período muito ativo na carreira do Raul Seixas. Ele se tornou aliado e amigo de vários artistas. O Jair Adriani convidou ele para ser o produtor dos discos dele e ele chegou a compor músicas para grandes astros da Jovem Guarda: Ed Wilson, Renato Seus Blue Caps, Odair José e Lene Lilia. Inclusive, dessa época saiu um grande sucesso da Jovem Guarda que muita gente nem sabe que é de autoria do Raul, que é Doce Doce Amor, do Jair Adriani. Doce Doce Amor, onde tens andado, diga por favor. Doce Doce Amor, Doce Doce Amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Mesmo fazendo sucesso como produtor, o Raul nunca abandonou a vontade daquela época que ele morava em Salvador, de se tornar um cantor de rock. Ainda mais quando ele conheceu Sérgio Sampaio, que se tornaria um grande amigo dele. Sérgio Sampaio é um dos grandes compositores da nossa música. Foi ao lado de Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star que o Raul trabalhou na produção de um projeto de ópera rock, inspirado no Frank Zappa e no disco Sgt. Pepper's dos Beatles, misturados com alguns elementos brasileiros, como samba, chorinho e o baião. O LP Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, tinha 11 faixas intercaladas por vinhetas, e foi lançado em 1971, sem nenhum investimento da gravadora, que odiou o resultado final. Existe uma lenda dizendo que esse disco foi feito à noite, de madrugada, tipo, sem o conhecimento da gravadora. Mas, na verdade, o Ed Star já deu uma entrevista dizendo que não, que foi um trabalho profissional, que a gravadora tinha conhecimento sim do que eles estavam fazendo. Só que aí, depois de um tempo desse lançamento, o Raul recebeu um ultimato da gravadora. Olha aqui, meu filho, se você quer trabalhar com a gente, você escolhe ou produtor ou como cantor, o que pra nós não vai rolar. E aí o Raul se encheu o saco e resolveu deixar a CBS. Pouco tempo depois, em 1972, o Raul Seixas viria a conhecer o Paulo Coelho, um poeta que era ativo no movimento hippie e que tinha fundado uma revista chamada 2001, que falava sobre física, discos voadores e também sobre a ideologia do mago Aleister Crowley. Era ali que iria começar uma parceria que daria muitos frutos para nossa música e também o interesse do Raul pela tal da sociedade alternativa. Convencido pelo Sérgio Sampaio, ainda em 72, o Raul participou do Festival Internacional da Canção e chegou na final com duas músicas de autoria sua, Let Me Sing, interpretada por ele mesmo, e Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo, interpretada pela Lena Rios e os Lobos. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing my blues and gold. Let me sing, let me sing. Devido ao sucesso do festival, Raul conheceu o Roberto Menescal, que ofereceu para ele um contrato na Polygram para gravar um disco pelo selo Philips.
O Raul chegou na Polygram com o status de um grande produtor e teve total liberdade para criar esse seu primeiro disco. Ele tinha adquirido vários conhecimentos sobre a indústria da música nessa época que ele trabalhou como produtor. Então ele entendia muito bem como você fazer uma capa chamativa, como você fazer a divulgação, como você ordenar até as canções no disco e também a utilização de efeitos sonoros modernos que estavam sendo muito usados naquele período. O cara estava preparado, né? Tava com bala na agulha para fazer um descasso. Essa aqui é a capa do disco. O nome Krieg Rabandolo saiu do grito de guerra do Tarzan nos quadrinhos da editora Ebal. Krieg Rabandolo significa cuidado, aí vem o inimigo. No caso, o inimigo seria o próprio Raul Seixas dizendo para a ditadura militar, que estava firme e forte naquele momento, tomar cuidado com a chegada dele. Vocês vão perceber que esse disco aqui, ele é muito subversivo. Quase todas as letras falam sobre esse período e são uma afronta ao regime militar. Muita gente vem aqui nos comentários reclamar quando a gente cita o regime militar, dizendo que isso é história para boi dormir, que a ditadura não existiu, que na verdade isso é papo de esquerdista para enganar a trouxa, que os livros de história estão errados. Mas não tem jeito, não tem como a gente falar desse disco aqui, por exemplo, e de tantos outros que a gente já falou aqui na Vinilteca, sem citar o regime militar. Porque essa obra aqui, sem citar, não faria o menor sentido. Essa capa aqui, com o Raul no fundo preto, com os braços abertos, relembra Jesus Cristo, que, segundo a Igreja Católica, ele veio na Terra para passar os ensinamentos de paz e de amor de Deus. E o Raul, nessa época, já estava enveredando pelo caminho da sociedade alternativa. Então ele quis fazer uma alusão de que ele era um cara que tinha vindo à Terra para passar esses ensinamentos da sociedade alternativa e que, com certeza, seria crucificado por isso. Inclusive, aqui na mão dele, ó, tem o símbolo da sociedade alternativa, que faria uma alusão às chagas de Cristo. O Paulo Coelho já deu entrevista dizendo que o Raul, nesse período, se achava como se ele fosse um escolhido, um eleito que tinha vindo para desempenhar uma missão. As manifestações também acontecem na contracapa. A contracapa sugere uma pichação no muro, que era a única maneira, naquele ano de 73, que as pessoas tinham de se manifestar, que era pichando palavras de ordem contra a ditadura nos muros. Então, aqui já seria um aviso do Raul de que esse disco aqui também era uma manifestação contra tudo isso que estava acontecendo. Aqui na capa tem a letra completa de Rock Xixi, né, que é uma das músicas do disco. Aqui outra foto do Raul usando esse medalhão do Nepal, que ele também está usando na foto da capa. Ele pelo menos esperava que fosse ascender profissionalmente e isso aconteceu, e muito, com o lançamento desse disco. Vale lembrar que a concepção da capa e da contracapa do Krieg Rabandolo são do artista plástico Aldo Luiz, do Raul, do Paulo Coelho e das suas respectivas esposas, Edith e Adalgisa. Antes da gente falar sobre cada música do disco, a gente quer mostrar pra vocês isso que tá compondo o nosso cenário hoje, que é esse filtro dos sonhos. Olha só que bacana, ele é inspirado na capa do disco Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Ele foi feito pela artista Camila Martins, que faz um trabalho muito bacana com artesanato. Se você quiser conferir o trabalho dela, é só acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Um link de uma página dela lá no Facebook. Ela faz para venda também, tenho certeza que você vai gostar, beleza? O disco abre com uma vinheta, um recurso que o Raul usou muito no disco A Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Ele aparece aos 9 anos de idade cantando a música Good Rockin' Tonight do cantor Roy Brown, inspirado na versão do Elvis Presley. A gravação é bem precária e antiga, e no final o Raul é apresentado pelo irmão, que acaba se confundindo e chamando ele pelo nome do pai. Logo em seguida tem a música Mosca na Sopa, onde o Raul se apresenta para quem estava ouvindo o disco, dizendo: eu sou a mosca que pousou em sua sopa. É a primeira música que tem um ataque direto ao regime militar. A música mistura sonoridades de candomblé com berimbau, capoeira e também o rock.
Tem uma tecnologia moderna para a época que é usada na música, que é o som de sintetizador para fazer o som da mosca. Tem uma lenda que diz que uma das moças que foram convidadas para fazer coro para a música incorporou uma entidade lá no estúdio e isso deixou o Raul Seixas super apavorado. Eu sou a mosca no seu quarto e não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque cê mata uma e vem outra em meu lugar. A música Metamorfose Ambulante é autobiográfica e o Raul fez o rascunho dessa letra na parede do seu quarto quando ele ainda era adolescente. Os backing vocals da introdução da música foram claramente inspirados em With a Little Help from My Friends, dos Beatles, mas na versão do Joey Cocker, que inclusive era tema de abertura da série Anos Incríveis. A letra é bem autoexplicativa, né? Fala dessa necessidade da gente estar sempre revendo o nosso conceito, as nossas ideias sobre as coisas, sem ter uma opinião inabalável sobre tudo. O Paulo Coelho já chegou a dizer, depois da morte do Raul, que ele também ajudou a escrever essa música. É uma música muito cultuada da carreira do Raul Seixas, tanto que ela foi regravada várias vezes por artistas como Ney Matogrosso, Detonautas, Zé Ramalho, Raimundos. Eu prefiro ser da metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. A música Dentadura Postiça foi escrita pelo Raul e vem num estilo de canção gospel dos Estados Unidos. Nela, a voz do Raul vai intercalando com a voz do coro, que é bem marcado. A música vai subindo de tom a cada verso. Explicar a letra fica muito mais fácil se você substituir dentadura por ditadura. E ele fala de uma maneira positiva sobre isso, dizendo que o sol ia sair outra vez e que a ditadura iria cair. A estrela do céu, a noite no mar, o nível do gás, a cinza no chão, juízo final, os dentes de Jó, o preço do caos, peteca no As chão. Minas do Rei Salomão é a primeira música em parceria com Paulo Coelho a aparecer no disco. Ela é toda cantada em primeira pessoa por um aventureiro e provavelmente foi inspirada num livro de mesmo nome do escritor Henry Hyder Haggard, que narra a história de um grupo de aventureiros em busca de uma lendária riqueza. O Don Quixote de La Mancha, que é outro personagem muito importante dos livros de aventura, também é citado na canção. Entre vem correndo para mim, meu princípio já chegou ao fim. O que me resta agora é o seu amor. Traga sua bola de cristal e aquele incenso do Nepal que você comprou num camelô. A música A Hora do Trem Passar é toda trabalhada no violão, até romper no final num grande coro que lembra Hey Jude dos Beatles, que sempre foi uma banda de referência para o Raul Seixas durante toda a sua carreira. Vale lembrar também que sempre que o Raul citava a palavra trem em suas músicas nesse período, ele queria falar da morte. Um exemplo disso é a música Trem das Sete, que tem no disco Guita. Diga, meu amor, pois eu preciso escolher apagar as luzes, ficar perto de você, ou aproveitar a solidão do amanhecer. O Raul Seixas pediu pro Paulo Coelho uma música que falasse sobre Al Capone. E aí o Paulo Coelho apareceu com um texto difícil e imenso e o Raul não gostou. Depois de muita conversa entre eles, o Raul conseguiu transformar a música num rock delicioso, uma das músicas que foram mais aceitas do disco Krieg Rabandolo. Ela é bem dançante também. Na letra, o Raul cita figuras históricas como Jimi Hendrix, Lampião, Júlio César, Jesus Cristo e dá conselhos a eles.
A letra dizia algo assim, tipo, galera, dá no pé porque aqui a coisa tá feia e vai ficar mais feia ainda, né? No final, aquela parte, eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim, com certeza era coisa do Paulo Coelho, né? Mas diferente das músicas que eram feitas naquela época para falar sobre a ditadura, por exemplo, Chico Buarque, a música do Raul não era depressiva, muito pelo contrário, ele usava o deboche para fazer a crítica que ele queria. Foi esse uso do humor para tocar em temas sérios que o Raul usou durante quase toda a sua carreira, que fez ele ser aceito dentro do público que era mais popular e do público que era mais consciente, mais preocupado com a situação do país. O Paulo Coelho e o Raul chegaram a tirar uma foto vestidos de mafiosos, né, meio gangsters norte-americanos, para divulgar a música Al Capone na mídia. Hey, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Hey, Lampião, dado pé, desapareça, pois eles vão à feira exibir tua cabeça. Hey, Al Capone, hey, se te venda, já sabem do teu furo nego no imposto de renda. Eu sou astrólogo. O Raul certa vez escreveu uma canção romântica chamada Love I Watch You Go, que ele tinha a intenção de mandar pro Elvis Presley gravar, mas isso acabou não acontecendo. Um tempo depois ele acabou mexendo nessa letra que virou How Could I Know, uma balada em inglês que entrou no Krieg Rabandolo. Ela tem uma letra que estimula o jovem a não ficar parado, viver a sua própria história sem abaixar a cabeça e fazer a revolução. But hey, how could I know the wind would blow with the rain? Hey. A música Rock Xixi começa com um riff do baixo do Paulo César Barros, né, que participava do Renato e seus Blue Caps. O nome nada mais era do que a mistura de rock com machixe, né? Muito fundamentalista religioso já chegou a dizer que a letra foi feita como se o diabo cantasse em primeira pessoa. A letra fala sobre a força bruta aplicada pelo governo, mas ela não é uma letra pessimista, porque ela diz depois que a gente pode inverter essa força, que essa força não precisa ser só física, que esse jovem com esse Ray of Life, né, esse modo novo de vida, com a calça colorida e o cinto cintilante, também era uma grande ameaça a esse poderio todo. Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero. Aqui no Brasil, naquela época, tinha muito artista lançando músicas com um espírito meio derrotado, dizendo que a ditadura tinha vencido e tudo estava perdido. Isso também estava acontecendo no mundo todo. Inclusive, John Lennon lançou a teoria de que o sonho tinha acabado. E para rebater tudo isso, o Raul Seixas compôs a música Cachorro Urubu. Segundo o próprio Raul, o Cachorro Urubu era o líder de uma tribo indígena que tinha declarado guerra sozinha aos Estados Unidos e que foi dizimada. Na letra da música tem 2 jogos de palavras que foram usados aí para driblar a censura. A primeira delas que aparece é o que houve nessa trança vai mudar a nossa dança, né? Ele estava querendo se referir à França, que a população em 68 se opôs ao regime totalitário. E a outra é sou o cachorro urubu em guerra com os EU. Na verdade ele estava querendo dizer em guerra com o EU, os Estados Unidos, que na época diziam que tinham financiado o golpe militar aqui no Brasil. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby. A música Ouro de Tolo é uma das mais bonitas da música popular brasileira, uma das letras mais bem construídas, e ela fecha o álbum Krieg Rabandolo. Ela foi lançada anteriormente num compacto que fez muito sucesso. A letra fala de um homem que tinha conquistado tudo na vida e aí de repente ele percebe que a vida não é só bens materiais e que com esses bens materiais ele não consegue se sentir completo. O Raul conseguiu escrever uma letra complexa, grande, que não tem refrão, ela é praticamente toda falada no melhor estilo Bob Dylan. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês.
Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Ouro de Tolo é uma crítica ao consumismo brasileiro que estava começando a nascer muito forte naquele período da década de 70 por causa do tal milagre econômico, né, promovido pelo regime militar. No dia 7 de junho de 73, o Raul, com seu violão, saiu pelas ruas do Rio de Janeiro cantando a música Ouro de Tolo, uma maneira de divulgar o seu novo disco. E apesar dessa passeata ter um ar meio de improviso, uma coisa de última hora, as autoridades sabiam muito bem tudo o que ia acontecer. A aparição do Raul Seixas e do Paulo Coelho fez tanto sucesso que naquela noite eles apareceram no Jornal Nacional. Era o que o Raul precisava para ele ficar conhecido no Brasil todo e começar a juntar muito público em torno da sua obra e se tornar o artista tão brilhante com as portas abertas no mercado que ele virou. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. A primeira versão do disco Krieg Rabandolo terminava com uma outra vinheta, com o Raul Seixas meio que se apresentando, dizendo algumas frases sobre Deus e também brincando com a rotação da sua própria voz. Essa vinheta acabou sendo retirada nos outros lançamentos, porque o Raul já tinha uma carreira consolidada, então o disco não precisava mais daquela vinheta que sugeria uma apresentação do Raul Seixas. Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de Quenguém, 8 horas de mula e 12 de trem. Mas que o meu é doce? É coisa de que me nego a afirmar. O Raul iniciou uma turnê para divulgar o seu disco Krieg Rabandolo e nos shows ele distribuía um gibi que explicava os fundamentos da sociedade alternativa que ele queria fundar junto com o Paulo Coelho. Era uma sociedade que tinha como ensinamentos a lei do Aleister Crowley. E na verdade ela não era um movimento político, na verdade era um movimento de mudança de pensamento da população. As pessoas deixarem esse lado consumista e racional de lado e começar a trabalhar mais com a imaginação. Mas os militares não gostaram nada disso, desse movimento. O Raul Seixas foi preso no aterro do Flamengo e levado nu com uma carapuça preta até o DOPS. Lá, os militares queriam saber quem eram os participantes dessa sociedade alternativa. Depois dele e do Paulo Coelho terem sido torturados, eles foram levados até um avião pela polícia, junto com as suas esposas, e eles partiram para esse exílio forçado nos Estados Unidos. Um tempo depois, o Raul voltaria para o Brasil, depois do sucesso do seu próximo disco, o disco Guita, que a gente já contou a história dele aqui na Vinilteca. Se você quiser conferir, o vídeo tá aqui no cartão. É isso então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de deixar aquele like bonitão aqui embaixo, se inscrever no canal para ajudar muito a gente. Também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo da Vinilteca, tá bom? Compartilha o vídeo nas redes sociais, tá? Porque esse deu muito trabalho para fazer. Se você curtiu, compartilha para os seus amigos para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Deixa aí nos comentários o que você acha desse disco do Raul, o Krieg Rabandolo, tá bom? Beijão, valeu, tchau!